O Mais Notícias desta semana vai contar a história dos 103 anos do Lar Vicentino. A partir de agora, você acompanha aqui na TV Câmara tudo e como funciona o Lar Vicentino. Vem com a gente! Muito boa tarde, amigos. Está no ar o Mais Notícias dessa semana, onde nós vamos mostrar para vocês o Asilo Vicentino, ou agora o Lar Vicentino. Vamos poder contar um pouco da sua história e também dos trabalhos que estão sendo feitos nesta instituição. E o nosso convidado nesta tarde de hoje é o Jorge Debona, ele que é o presidente do Lar Vicentino. Jorge Debona, seja bem-vindo ao Mais Notícias da TV Câmara Lages. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Dizendo para você também que nos acompanha, pode nos assistir através das redes sociais, pelo Facebook da TV Câmara e também pelo YouTube. A TV Câmara trazendo sempre informações para a nossa comunidade. Debona, vamos falar então um pouco sobre o Asilo Vicentino, que mudou o nome agora para Lar Vicentino. Um lar que tem 103 anos de história. Fale um pouco da história deste lar, que é considerado o número 1 de Santa Catarina. Bom, Reginaldo, a instituição, como você mesmo falou, no dia 17 de julho, ela completou 103 anos. E esses 103 anos foram todos dedicados aos nossos idosos. Essa instituição ela teve início com os expedicionários lá no século passado, né, quando eles vieram para Lages e começaram a ter necessidade de criar um espaço de atendimento aos idosos que residiam na região. Posterior a esses expedicionários, começou-se então um trabalho unificado com as irmãs da Divina Providência, que passaram a ter um centro de atendimento, ao qual os idosos passaram a residir, sim, na instituição, né? Era um salão pequeno, com pouca capacidade, e foi se estendendo até 2006. Em 2006, os membros da sociedade civil criaram uma diretoria, da qual passou a ser a instituição administrada por esses, e as irmãs não participaram mais, né, da instituição. Então, hoje ela é gerida por esse grupo diretor, desde 2006. Houve a necessidade de que se fizesse toda uma regulamentação pelas normas da Anvisa. Na época foram 26 termos de ajuste de conduta, do qual a instituição passou a contar com diversos profissionais para que fizesse o atendimento a esses idosos. Debona, a gente daqui a pouco vai mostrar para vocês aí como que está hoje o Lar dos Idosos aqui do Vicentino, para você ter uma ideia como é que é o trabalho. Sobre a pandemia, né? Durante essa pandemia, como estão sendo os trabalhos feitos aqui com os idosos, como é que vocês fizeram aqui para manter a segurança dos idosos, já que era uma grande preocupação para que o Covid não chegasse principalmente aos asilos. Que trabalho foi feito aqui para blindar a chegada do Covid aqui no asilo, no Lar Vicentino? Reginaldo, esse cuidado nós sempre tivemos, né? Que era com a imunidade. Quer dizer, você tem que partir do pressuposto que os idosos que vêm residir na nossa instituição, eles já estão com uma idade avançada, até porque o Estatuto do Idoso já preconiza que o mínimo para eles poderem ter acesso à instituição é 60 anos de idade. Então, acima de 60 é que passa a residir. Seguindo esse conceito, nós temos idosos de todas as idades, chegando até a 106 anos, né? E com isso, a preocupação é sim a imunidade destes, né? Então é feito um cuidado, por exemplo, semanalmente nós estamos ali com própolis atendendo a eles, nós estamos fazendo através da nossa fisioterapia também um cuidado com o tratamento de ozônio, é aplicado aqui na instituição, e nós criamos, desde o início da pandemia, um centro de triagem.
De que forma funcionava? O idoso que vem para a instituição, ele fica nesse centro de triagem isolado por 15 dias. Então a gente tem, antes funcionava individualmente. Com a pandemia, que aí a gente não poderia correr o risco de só um idoso deixar isolado nesse centro de triagem, nós estabelecemos agora e aguardamos um período. No dia de hoje, por exemplo, nós estamos recebendo 4 idosos, 2 masculinos e 2 idosas femininas. Nesses 4 idosos, eles vão ficar no centro de triagem por 15 dias, porque nós não sabemos se eles estão suscetíveis ao vírus ou não, né? E aí, depois desses 15 dias, eles passam a integrar a convivência com os demais idosos. Essa é uma precaução que nós temos tomado forte. Nós tivemos já 6 idosos até semana passada que estavam nesse centro de triagem acometidos do Covid. Desses 6 idosos, 3 femininos e 3 masculinos, inclusive tendo uma idosa centenária, né, que passou pelo Covid e está aí já interagindo novamente com os nossos idosos sem ter desenvolvido, nenhum desenvolveu a doença. Importante é ressaltar que nós não tivemos nenhum óbito na instituição devido ao Covid, Reginaldo. Importante informação, então, que graças a Deus não tivemos nenhum óbito aqui no Lar Vicentino. Outra pergunta que o pessoal sempre nos faz, e eu queria trazer para você também, Debora, como é que estão sendo feitas as visitas? Como é que as pessoas têm contatos aqui? Porque, como o senhor falou, são cerca de 84 internos aqui e as pessoas querem saber como é que, diante da pandemia, como é que as pessoas vão poder visitar. Como é que está sendo feito esse trabalho para que o pessoal que está aqui hoje, aqui no asilo, converse com seus familiares? Primeiro, nós fizemos uma reunião muito importante com o nosso quadro diretor. Nós temos uma diretora administrativa na instituição, que é a Zilda, muito conhecida. Inclusive, ela é presidente do Conselho Municipal do Idoso, né? Então, ela tem um largo conhecimento na área. E, dentre essa reunião e as decisões que tomamos, nós decidimos suspender as visitas, que nada mais lógico, né, para os idosos. Só que aí sim entrou o nosso Conselho de Psicologia para que se fizesse uma tratativa entre os idosos e os familiares. A partir dali, chegamos à conclusão que poderíamos fazer essas visitas remotamente. Então, o familiar, o que ele faz? Ele entra em contato com a instituição e ele agenda um horário. Nesse horário, o idoso vai estar aguardando ele aqui, é feita a ligação por videochamada e eles ali fazem todo o entendimento deles de forma tranquila, individual, com discrição, e eles conversam, eles têm um determinado período para fazer isso e matam as saudades, né? Então, sendo feito via remota, então, né? A pessoa através do celular. E quando não tinha pandemia, como é que era feito as visitas aqui? Nós temos datas, né? Finais de semanas o familiar ele só marca com a instituição, ele pode vir e levar o idoso para casa, né? E também temos os horários de 2 vezes por semana que eles vêm na instituição e fazem a visita in loco, né? Nós temos, inclusive, onde nós estamos usando para fazer essa matéria, esta sala. Esta sala ela é destinada à nossa psicologia e assistência social. E aí o familiar aqui ele pode vir com o idoso para fazer a visita. Se for necessário, porque nós temos alguns casos que o Ministério Público determina que as visitas são assistidas, então assim, por isso nessa sala, que é uma sala nova, que foi inaugurada fazem 2 meses, nem isso, e aí a assistente social faz acompanhamento, se for o caso, a psicóloga também acompanha a visita. Então a visita não tem acesso, por exemplo, ao quarto da pessoa? Comumente, antes da pandemia, se quisesse, tinha sim, é possível. A casa, a instituição, ela é totalmente aberta, Reginaldo, para o familiar ele poder ter acesso aos pertences do idoso e aos dormitórios onde o idoso reside, né? Até, por exemplo, nós temos casos aí do idoso que pede uma TVzinha no seu quarto, porque nós temos as salas de televisão aqui, né?
São 3 alas, nós temos uma ala masculina e 2 alas femininas, e cada ala ela tem as suas particularidades, a enfermaria, sala de TV, refeitório. Então, mais o idoso que deseja um rádio, um aparelho de TV, a gente permite com que o familiar faça isso e possa instalar lá. Então, ele tem acesso livremente à instituição no período normal, né? Ressaltando que o período de pandemia aí mudou muita coisa e aí a gente está tendo todas as precauções devido à possibilidade de contaminação que teria para os outros idosos. Então, as visitas são proibidas nesse momento pessoalmente. Uma pergunta que muitas pessoas fazem, e tenho certeza que já fizeram para o senhor também, essas pessoas que trazem os seus pais aqui para o asilo, a pessoa que venha, o idoso, no caso, se ele não quer ficar aqui no momento ali que é trazido a pessoa, como é que vocês fazem? Qual é o comportamento que é tomado, qual é a decisão que é tomada nesse caso? Porque nem sempre o idoso não quer vir, né? Geralmente é mais os pais, os filhos querem trazer. Como é que funciona isso aí, Tomás? Cada caso ele é individualizado, né, Reginaldo? Porque nós temos o idoso que se oferece para vir para a instituição, nós temos idosos aqui que não têm parentes, nós temos idosos que são determinações do Ministério Público, nós temos idosos que são solicitação da Secretaria de Assistência Social e temos os idosos que são o interesse dos familiares em trazer. Então, por isso que nós temos aqui a nossa Departamento de Assistência Social e Psicologia, para que se faça o acompanhamento individual da necessidade daquele idoso. Então, aquele idoso que ele reluta, que não deseja vir para a instituição, o que é feito? É feito um teste com ele, né? Se ele aceitar, ele vem, ele fica por um período, é feito um acompanhamento, os familiares também fazem um acompanhamento mais próximo e chegamos ao entendimento se ele tem adaptação ou não à instituição. Se ele tiver adaptação, é um desejo dele, ele continua. Se ele quiser voltar para casa, sem problema nenhum, a gente libera ele e ele retorna ao lar desejado. Bem, o senhor falou que há alguns casos que o Ministério Público pede para que a pessoa venha até o asilo, traga a pessoa até o asilo. Isso quer dizer que os idosos estão sofrendo maus tratos através de familiares? Já aconteceu. Ruim falar, né? Mas nós já tivemos casos de idosos que estavam recebendo maus tratos, inclusive daí são esses casos que, primeiramente, já o Ministério Público determina a proibição das visitas pelos familiares, eles ficam um período até de 6 meses, pode ficar até 1 ano sem contato com o idoso, e depois disso as visitas são autorizadas, mas assistidas, aquelas que eu falei que tem que ser acompanhadas pela assistente social ou psicóloga, né? Então são justamente esses casos. Aproveitando, Reginaldo, o que você falou ali, justamente a gente quer mudar esse conceito do lar do asilo para lar, né? Por que a gente está retirando a nomenclatura asilo da instituição? É um nome fantasia, né? Porque a nossa razão social é Conferência Vicentina de Lares. Como houve uma mudança de estatuto, e nessa mudança nós fizemos em virtude da pandemia, porque o meu mandato se encerrava em julho, agosto agora eu não teria mais como ficar na instituição, porque eu já teria cumprido, segundo o regramento do estatuto anterior, 2 mandatos de 2 anos, eu já teria cumprido os 4 anos. Então, houve toda uma decisão da diretoria para que se fizesse uma mudança nesse estatuto. E como é uma mudança que envolve um corpo jurídico, a gente procurou fazer tudo dentro da lei e prorrogamos por mais um mandato, então, ou seja, hoje o nosso estatuto ele preconiza que você pode se eleger e se reeleger por 2 mandatos. Então, eu estarei agora no meu último mandato de mais 2 anos, ele vai até 2022. Mas, com isso, nós também resolvemos fazer algumas mudanças extras no estatuto, né? E aí uma dessas foi a retirada do nome asilo. Então passamos a contar com a nomenclatura Lar Vicentino.
Por que lar? Lar é mais doce, é mais agradável, tem uma conotação de recepção, de família, né? E é o que nós somos aqui, nós somos uma família, ninguém é despejado ou é abandonado aqui na instituição. As pessoas vêm para cá para ter uma qualidade de vida melhor. Elas são acompanhadas por médicos, fisioterapeutas, assistente social, nutricionista, psicólogos, cuidadores, todo um grupo gestor através da diretoria e todo um acompanhamento da sua saúde e da sua condição alimentar. Então ele vem para cá para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Esses idosos que chegam aqui, por exemplo, o senhor falou que tem um caso de chegando aí 3 novos idosos aqui para o lar, né? Como é que é feita a adaptação deles aqui? Porque para eles é tudo novo, né? Algo diferente. Eles estavam aí hoje ali fora, vivendo com a sociedade, né? Podendo. Como é que fica a situação dessas pessoas? Como é que elas chegam aqui, o trabalho que é feito? Devido à pandemia, na verdade são 4 idosos, né? São 2 masculinos e duas femininas que estão entrando hoje na instituição. Nós estamos na fase de contrato. Como eu falei, então eles vão para esse centro de triagem. Eles vão ficar isolados, 2 masculinos e 2 femininas separados nesse centro de triagem, até passar os 15 dias, que são o período de risco do Covid. Depois eles passam a integrar os outros idosos. Isso é pandemia. Comumente, num cotidiano normal, eles já iriam se enturmar com os outros idosos e aí eles passam a fazer parte das atividades, né, desses idosos. Então a gente realmente entende que com a pandemia o grau de dificuldade de adaptação à instituição ficou um pouco mais difícil, porque eles vão se sentir um pouco mais isolados, apesar de que eles vão ter cuidadores que vão ficar vinculados somente a eles, né? E vão receber as refeições deles normalmente, vão ter os horários dele colocado aparelho de TV, o horário dele para assistir aos entretenimentos prediletos deles, mas realmente as atividades que são comuns com todos os idosos, e assim nós temos várias atividades, né? Nós temos aí as comemorações de aniversários, a nossa missa todas as quintas-feiras, dos quais eles podem participar se assim o quiserem, e aí os eventos que a sociedade civil nos proporciona, nós temos aí convênio com colégios que vêm aqui promover eventos na instituição, então são atividades que acabam acontecendo praticamente semanalmente, e assim fazem com que eles tenham uma permanência mais leve e com uma agenda, né? Então eles acabam gostando da instituição. A dificuldade ela transcorre realmente nessa adaptação, ou seja, os primeiros 30 a 60 dias são os períodos mais difíceis deles, né? Mas quando o familiar ele assume o compromisso junto com o idoso de colaborar com a instituição, e qual é a forma que a gente coloca isso? Permanecendo com a constância nas visitas, que hoje não são mais possíveis fisicamente, mas remotamente, o idoso aí não se sente tão abandonado, porque quando ele recebe sempre o contato do familiar, é natural que ele se adapte, né, e entenda aquilo como uma naturalidade também. Lembrando que o idoso, então, ele acorda, tem um horário certo para o café, o almoço, a janta, tem um cronograma a ser seguido. Tem um cronograma. Aqui nós temos o regramento, né? Até porque são 83 idosos, então não teria como você dar um quadro de individualidade para que cada idoso fizesse o que quisesse, né? Então eles têm ali um horário para acordar, né? Esse horário ele começa, os cuidadores que acompanham esse percurso, eles já começam a movimentar a partir das 6 da manhã. Mas em média até as 7 e pouquinho eles estão levantados, eles estão vestidos e estão indo para a sala de TV, aguardar o café da manhã, que é às 8 da manhã. Então, nós temos o café da manhã às 8, 10 horas da manhã um lanche, entre 11 e 11 e meia o almoço, depois um café da tarde e o jantar às 18 horas, e ainda tem mais um lanche às 20 horas, para aqueles idosos que ficam acordados até às 20, né?
Eu não sei qual é o entendimento. Aqui nós temos experiência que as idosas femininas, elas vivem mais, sabe, Reginaldo? Mas eu confesso para vocês que são as idosas femininas que geralmente às 6, 18, 18 e 30 já vão dormir. Então, quem sabe seja esse o entendimento. Se o idoso for dormir cedo, ele vive mais, né? É interessante, né? Vou dormir cedo e cedo estão aí. E no inverno, quando aqui a nossa cidade é mais fria, levanto a mesma coisa, 6 horas da manhã. Você tem que, assim, ó, nós não dispomos de ar-condicionado nos quartos, né? Ainda não conseguimos chegar nesse nível. Mas nos refeitórios e nas salas de TV, elas são todas com ar-condicionado. Então o idoso, quando ele levanta, ele vai para um ambiente aquecido. Por pior que seja o dia de frio, naquele ambiente ele está resguardado, né? Pela temperatura ideal. Então, aonde ele sente o frio é somente no levantar, se vestir e se deslocar até o ambiente que já está com a temperatura agradável, né? No refeitório ele também tem lá a temperatura através do ar-condicionado. Então a gente procura no inverno manter uma temperatura ambiente agradável, no verão trazendo também, né, diminuindo e dando uma temperatura agradável através da refrigeração desses mesmos ar-condicionados, né? Então isso é providenciado para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Os quartos são individuais? Nós temos assim duas situações aqui distintas. Como eu falei, nós somos divididos em 3 alas. A primeira ala, que é a ala masculina, é uma ala centenária. E essa ala é que nós temos um projeto pronto, do qual possivelmente em 2021 nós vamos começar a aplicar ele, que é a reforma dessa ala. Ali sim os quartos são na qualidade antiga, com divisórias de madeira, e não é dentro de um cronograma que nós desejamos para os nossos idosos, né? Então nós temos ali quartos que são individuais, temos quartos duplos, mas temos até quartos triplos. E já nas alas femininas, são as outras 2 alas, aí sim elas já correspondem a um quadro mais com que objetivam uma melhor qualidade, né, dos idosos. Nessas 2 alas femininas foram construídas posteriormente, são alas que devem ter na faixa aí de 50 a 60 anos. As ali sim, elas para a realidade da época eram muito modernas, né? Então ali são quartos duplos, e a cada 2 quartos duplos existe um banheiro. Então, para cada 4 idosas, tem um banheiro reservado para elas, né? Na ala masculina, a gente não conseguiu atingir isso ainda, mas com a reforma, nós vamos ter, inclusive, uma estrutura totalmente moderna e com um atendimento muito melhor até que da ala feminina. Como é que funciona a parte clínica aqui do lar vicentino? Há médicos, há psicólogos, como é que funciona? Nós temos aí um médico, né, que faz o atendimento através das consultas e o acompanhamento individual em cada idoso, sendo necessário. E nós temos a enfermeira. A enfermeira faz todo o acompanhamento e a aplicação da medicação prescrita pelo médico. Então, e aí temos auxiliar de enfermagem também, né? Então, através dos cuidadores, do auxiliar de enfermagem, a enfermeira é feita toda a aplicação e cuidado na qualidade de saúde dos nossos idosos, sempre acompanhados pelo nosso médico. Outra pergunta importante, como é que se mantém um lar vicentino? Claro, como o senhor falou, que aqueles que estão aqui no asilo, né, os idosos, eles têm ali um valor que é repassado para o asilo. Mas, pelo alto custo que tem, por ter funcionários, né, tem médicos, enfermeiros, qual é o custo hoje para o senhor dizer assim, não, eu mantenho tranquilo aqui o lar? Nós sempre estamos monitorando essas questões de custos, né? Hoje nós temos um valor per capita por idoso de despesa. Então, cada idoso na instituição, ele custa 2.300. Né? A nossa fonte de receita principal é a aposentadoria desses idosos. Né? Então, o próprio Estatuto do Idoso ele preconiza que a aposentadoria ela deve ser dividida em 2 partes, uma parte de 70% do valor do salário do idoso, ressaltando que 99% dos nossos idosos percebem o salário mínimo, né? Então, desses 70% fica para custeio da instituição, os outros 30% são revertidos para o próprio idoso. Então, quando o idoso ele faz uma solicitação
de um rádio, um relógio, uma pilha para o próprio rádio, um fone de ouvido, e daí diante de vários exemplos, um perfume, uma roupa especial, é usado desse dinheiro, desses 30% que fica revertido para ele, para que se faça a aquisição. Então, ele tem essa opção de fazer os pedidos e receber o atendimento especial daquele pedido, porque existe uma verba pré-determinada para isso. Mas mesmo assim, então, nós vamos atingir ali o valor de R$1.000. E se nós estamos com 2.300, nós temos ali um déficit de R$1.300 por idoso, né? Esse déficit a gente vai buscar através de doações, de recursos federais, recursos municipais, ressaltando que do governo do estado a gente não tem recebido nenhum auxílio, do governo federal e municipal eles têm nos ajudado dentro das limitações que eles também têm. Então, a gente tem a necessidade. Aí nós temos várias formas de fazer faturamento, né? Nós ganhamos muita doação de roupas, por exemplo. As roupas que são necessárias para a instituição, elas são distribuídas para o nosso asilo, ou o nosso lar, né? E as roupas que não têm necessidade, ou seja, não servem para os idosos, ou são roupas de mais jovens, elas vão para um brechó, que nós temos anexo aqui à instituição, e elas são vendidas a R$2 a peça. Então, às vezes você pode dizer, nossa, mas R$2. Esse é o trabalho que a gente está fazendo de ganhar e poder ajudar outras pessoas que são de fora da instituição a ter uma roupa de qualidade, que são geralmente roupas que passam por uma triagem também, e a gente só repassa aquelas roupas que são de boa qualidade, e a pessoa pode adquirir por R$2. E por incrível que pareça, isso faz uma grande diferença na nossa questão financeira também, ajuda muito. A parte de que a sociedade civil e as empresas também nos doam alimentação, cestas básicas, medicações. A gente faz uma divulgação muito grande, Reginaldo, nesse ponto, né? Porque você veja bem, se você tem um doente em casa, quando o doente fica bom, a medicação sobra. Se ela está dentro do prazo de validade, a pessoa pode trazer até a instituição. E aí ela vai passar por uma reciclagem através da nossa enfermeira e do nosso médico, analisando aquele medicamento com prazo de validade e para que serve, e aí ele pode ser prescrito para os nossos idosos. É interessante isso, Debona, mas vocês, problema maior desse ano que foi o Covid-19, vocês não puderam realizar aquela festa tradicional que era feita para o Asilo Vicentino, hoje Lar Vicentino. E aí, perderam uma grande renda que ajudava muito nas despesas, né? Sim, isso é muito importante da forma que você está colocando, porque aí me faz ressaltar um grupo que nós temos muito valioso, que são mais ou menos na faixa de 40 casais de festeiros. Esse grupo ele passava a se reunir mais ou menos do mês de fevereiro ou março do ano em questão, até a execução da nossa tradicional festa de homenagem a São Vicente, que geralmente era em setembro. Então, eram meses a fio do qual esse grupo se reunia no início quinzenalmente e depois semanalmente para que se fizesse esse evento. Este ano, excepcionalmente devido à pandemia, nós não tivemos condições de realizar o evento, né, devido à circunstância que não cabe, não compete só a nós, estamos tendo cancelamento aí de vários eventos pelo mundo afora. E diante disso, nós conseguimos, primeiro remotamente, depois com todos os cuidados, fizemos já 2 reuniões com o nosso grupo de festeiro e chegamos à conclusão que faríamos uma rifa, uma ação entre amigos, né? Essa ação entre amigos, ela hoje ela está já com o nosso grupo de festeiro e membros da comunidade. Foi elaborado 1.000 cartelas, são cartelas como essa aqui. Ela tem um custo de R$100 por cartela, das quais esses R$100 eles são divididos em 4 premiações, né? Então, esses prêmios, 5 premiações. Esses prêmios, eles são prêmios em dinheiro. O primeiro prêmio o sorteio desse vai correr pela Loteria Federal no dia 19 de dezembro. O primeiro prêmio vai ser R$20.000, o segundo prêmio R$5.000, terceiro R$3.000, quarto R$2.000
e quinto R$ 1.000. Então, as pessoas que quiserem ajudar a instituição, inclusive a gente está dando, eu tenho sido questionado muitas vezes do ponto de vista do valor, R$ 100 a cartela. Fica um pouquinho puxado, a gente sabe, né, com todas essas necessidades que estão tendo devido à pandemia e que as pessoas estão com os seus salários mais comprometidos. Mas aí a gente faz a sugestão, reúne-se, pode se reunir em 4 pessoas, aí fica R$ 25 para cada um e vai ficar fácil quem for sorteado, contemplado com o prêmio, dividir, porque quem ganhar R$ 20.000 vai ficar 5 para cada pessoa. O prêmio é pago em dinheiro e vai ser pago no dia seguinte já ao sorteio. Né? Vamos fazer ali de que, se Deus abençoar, que a gente consiga fazer algum tipo de evento, lá em dezembro talvez já teremos a liberação, e aí, diante disso, as pessoas vão poder colaborar com a instituição e a instituição não vai ter o déficit totalitário do fator de não poder ter realizado, né, o nosso grandioso evento, que é a nossa grande festa, somado ao nosso churrasco. O ano passado nós tivemos R$ 100.000 de lucro no nosso evento. Então, nesse aqui, que vai envolver todo o nosso grupo de festeiros e a sociedade civil como um todo participando através da venda ou então do próprio aquisição da cartela, né? Diante disso, as pessoas vão poder colaborar e a instituição vai ter um lucro de R$ 69.000 com essa promoção. E quem quiser adquirir essas cartelas, o que tem que fazer? Venha direto aqui no asilo, porque durante a pandemia também vai gerar pessoas aqui, né, Débora? Como é que a pessoa tem que fazer? Bom, como eu falei, nós temos 40 casais de festeiros. Esses 40 casais, eles já retiraram 600 cartelas das 1.000 que nós temos, e partindo do ponto de vista, Reginaldo, que nós lançamos essa ação Entre Amigos na quarta-feira da semana passada. Nós já temos 600 cartelas circulando na cidade. Então, diante disso, a gente já está vendo que o evento em si está tendo uma boa aceitação, um bom sucesso. As pessoas podem procurar esse grupo de festeiro ou até mesmo ligar para a instituição, porque se as pessoas tiverem receio de vir aqui, elas ligam e aí o endereço é passado para algum dos nossos festeiros. Aqui na instituição também nós temos o nosso grupo de funcionários que tem as cartelas e a gente pode ir até o endereço da pessoa que tiver o desejo de adquirir e a gente leva lá e a pessoa faz a aquisição. Então, se quiser adquirir e colaborar com a instituição, a forma de fazer isso, a gente vai dar jeito. E mesmo aquelas pessoas que não queiram comprar a cartela, mas queiram ajudar de uma forma também aqui o lar? Nós temos diversas, né? Foi importante você colocar, porque por incrível que pareça, Reginaldo, a movimentação que a festa gerava nos anos que nós a promovemos, gerava uma expectativa na comunidade e um espírito de doação maior. Então, as doações de alimentos e até valores monetários, elas se multiplicavam próximos ao nosso evento. Então, assim, mês de julho, agosto e setembro e outubro eram os meses que nós mais ganhávamos doação, devido justamente a essa divulgação do evento, da festa, né? Então, com isso também, através dessa ação Entre Amigos, a gente quer repercutir como um evento e mobilizar as pessoas e sensibilizá-las a também trazer donativos aqui para a instituição, né? É uma instituição que promove várias refeições para, se você for considerar os nossos idosos e vários funcionários que acabam fazendo, devido aos seus horários de trabalho, as suas refeições na própria instituição, no mínimo a cada refeição 100 pessoas se alimentando, né? Então você vê que acaba sendo um número bem razoável de pessoas, da qual exige uma demanda muito grande de alimentos. E hoje é o nosso maior déficit. Então hoje nós conclamamos as pessoas que venham fazer as suas doações em alimentos. Qualquer tipo de alimento é bem-vindo nessa instituição.
Quantos funcionários são aqui hoje, que trabalham aqui hoje? São 35 funcionários contando os contratados, né? Que é a questão do quadro de profissionais da linha da médico, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, eles são contratados da instituição, eles não são funcionários, eles têm um contrato de prestação de serviço, né? E aí sim, nós temos aí na faixa de 30 funcionários que realmente são funcionários CLT, né? Contratado com carteira assinada, e aí tem um horário estendido, né, para cumprir. Esses contratados através de contrato de prestação de serviço, eles cumprem determinados horários semanais na instituição. Nesse tempo todo que o senhor está aqui como presidente, o que mais lhe marcou até hoje? Várias situações, várias, porque cada dia que a gente vem aqui, Reginaldo, eu coloco cada dia que venho porque eu não estou todo dia na instituição. Eu sou voluntário, sou um presidente voluntário, eu tenho a minha vida, tenho o meu negócio, tenho outros afazeres além de presidir a instituição. Então eu não consigo vir todos os dias. Mas, à medida do possível, eu sempre estou presente e inteirado de todas as ações da instituição. Para fazer o acompanhamento em loco da instituição, aí a gente tem um corpo diretor contratado, né, através da Zilda, que eu já mencionei, ela é funcionária e é diretora executiva da instituição. Ela promove toda a questão burocrática e nós, como membros da presidência, né, fazendo parte da diretoria, a gente tem essa intenção de divulgar a instituição e promovê-la perante a comunidade, para que a comunidade se sensibilize e nos ajude mais. Mas, sendo específica a tua pergunta, eu acho que o que mais me marcou de todo esse tempo foi a grande felicidade que eu tive do ano anterior ao centenário da instituição. Eu assumi em 2016 a instituição como presidente e em 2017 nós completamos 100 anos. Eu acho que o evento que comemorou os 100 anos dessa instituição foi o mais emocionante para mim, né? Porque eu tive a felicidade de estar presidente naquela data, comemorando o que poucas instituições ou empresas conseguem chegar a 100 anos no Brasil ou no mundo. Como o senhor falou, o dinheiro arrecadado aqui é investido aqui nesse local. A partir de agora, você acompanha as imagens, como está o Lar Vicentino. Daqui a pouco a gente volta com mais o nosso amigo Debona aqui no Mais Notícias. Debona, pode apresentar para nós então as instalações aqui do Lar Vicentino, né? A gente teve olhando aqui que muitas reformas foram feitas para melhor atender aí os idosos que aqui estão. Reginaldo, como eu falei, todo o recurso aqui é investido na própria instituição para melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos e dos funcionários também, né? Então, aí, essa aqui é a nossa última reforma, nós finalizamos ela aí tem por volta de 30 dias, ainda estamos aguardando algum mobiliário, né? Nós podemos verificar que eu acho que vamos chegando aqui, né? E eu gostaria de começar pela rampa, que justamente intitula o quadro de ex-presidentes da instituição. A instituição ela quer durar muito ainda, né, Reginaldo? Então você vê que nós temos um quadro aí com espaço grande e vazio. Então se você pegar aqui, pega desde o primeiro presidente, o seu Oscar de Brito, né, 1917 a 1936. Ele ficou bem pouquinho tempo como presidente da instituição, né? Temos Custódio Campos, o Caetano Vieira da Costa, que é uma figura nobre conhecida, Nelson de Castro Brecher, Túlio Fiuza de Carvalho, muito conhecido também, né? Inclusive com um calçadão que intitula o nome Túlio Fiuza de Carvalho, Joaquim Melim Filho, Antônio Inácio Correia, o seu Oswaldo Carvalho, tinha uma transportadora, era vizinho inclusive dos meus pais, o Mário Varela, todo mundo conhece o Mário do posto de combustível, né? Adilson Pereira Oliveira, da rádio, o Gentil Lorenzetti. O senhor falou nessa sala aí, o que é essa sala aí? Vocês podem ver que nós temos aqui uma barreira com uma parede plástica. Por quê? Porque atrás dessa barreira é o nosso centro de triagem. Essa barreira ela foi acordada com a vigilância sanitária e ela passou-se a dividir a instituição
da convivência dos idosos que estão residindo, dos idosos que estão vindo para a instituição. Até semana passada estavam atrás dessa barreira os idosos que estavam acometidos da Covid. Hoje nós estamos recebendo esses 4 idosos novos que passam a residir por 15 dias atrás dessa barreira. Posteriormente eles vão se incorporar à nossa instituição. Então aqui foi refeito todo esse piso dessa rampa. Nós estamos descendo aqui, nós vamos chegar na ala feminina, a primeira ala feminina. Nós estamos aqui no início das alas, né, as alas femininas. Então nós temos 2 alas, esse é um corredor de uma das alas femininas, e ela de igual maneira nós temos do outro lado a segunda ala feminina, elas são gêmeas, elas são exatamente iguais com a distribuição de refeitórios, sala de TV, quartos, enfermaria e daí por diante. Então aqui sim, essa porta para cá ficam as nossas idosas femininas. Agora a gente vai acompanhar também onde é feito os atendimentos médicos aqui no Lar Vicentino. Debona, pode mostrar para nós aí como é que é feito o atendimento? Tem aqui um consultório médico, é isso? Nós temos um consultório. Então essa ala é a ala nova, né, que é da Secretaria, setor administrativo, que nós fizemos. Nós temos aqui, inclusive estamos hoje com a presença da dona Irlene, que é constante, né, que é a nossa enfermeira, responsável pela prescrição da medicação, né, da aplicação da medicação nos idosos, né, que são assinados todos pelo nosso médico. Então essa salinha a gente deu uma remodeladinha nela, né, e assim por diante, assim como as salas do lado, ao lado dessa nós temos uma sala específica para o atendimento individual da fisioterapia. Abaixo, junto da ala feminina, a gente tem uma academia para a fisioterapia, né? Onde os estagiários das instituições de terceiro grau, né? São estagiários de fisioterapia, acabam vindo fazer os seus estágios aqui e participando com os idosos. Nós temos como funcionário também uma fisioterapeuta e é feito o atendimento nessa sala ao lado, da qual a gente já vai em seguida. Além desta sala, tem também a sala nova da diretoria, né, Debona, onde foi reformada a sala, onde você agora tem uma sala específica para a diretoria também. Por sinal, ficou muito bonita, né, Debona? Podia mostrar para nós também essa reforma que foi feita aqui nessa área da diretoria? Nós temos aqui esse local onde nós estamos, a recepção, o acesso de serviço da instituição, né, Reginaldo? Mas a recepção fica nessa outra sala da frente, do qual tem uma porta exclusiva de acesso das pessoas. E nós temos essa sala que é a sala que foi desenvolvida especificamente para a diretoria da instituição. Então aqui fica a nossa diretora executiva, a Zilda. O presidente, ele tem também uma mesinha. A do presidente é menorzinha, porque o presidente, como eu falei já na entrevista, ele não fica diariamente aqui. Ele vem na instituição sempre quando ele é solicitado ou quando ele sente a necessidade de vir especificar o funcionamento da instituição. Então, diante disso, vocês podem ver o mobiliário todo novo. Esse mobiliário a gente conseguiu com recursos federais, né, através de um fundo do idoso, e veio uma verba específica da qual permitiu com que a gente fizesse a aquisição desse mobiliário, né, para deixar a instituição mais agradável e estrategicamente melhor distribuída do ponto de vista administrativo. A gente vai conhecer também agora, né, sala de fisioterapia e também o refeitório que é feito aqui no Asilo Vicentino. Então você vai acompanhar conosco, também aqui junto com o nosso amigo Debona, né, ele que é o presidente do lar, e vamos conhecer mais uma parte, viu, meu amigo Debona, deste lar que vem sendo um grande trabalho feito para a nossa sociedade. Então, podemos chegar aqui, Reginaldo? Então aqui são salas simples, né, das quais a gente ainda está providenciando mobiliário, mas aqui sim acontece o atendimento ao idoso individualmente do ponto de vista da fisioterapia, né? Então aqui todo o cuidado e atendimento é feito nessa sala com os nossos queridos idosos. Nós
estamos aqui com a nossa enfermaria, lembrando que nós temos, cada ala nós temos uma enfermaria, né? Então nas duas alas femininas a gente tem lá também as suas enfermarias. Aqui são armazenadas as medicações e feito o monitoramento delas e a distribuição para que os idosos recebam de forma correta, né? Então aqui são feitas a separação de todos os medicamentos. Medicamentos esses que podem ser doados, né? Exatamente, a gente sempre aceita dentro do prazo de validade, né? Porque nós temos aqui profissionais capacitados para fazer a prescrição e aplicação desses medicamentos nos idosos, né? Quais os medicamentos mais usados aqui? Aí podemos até ver com a nossa enfermeira, né? Porque todo tipo de medicamento. Desde vitamina, desde de medicação de controle, antidepressivos, nós temos uma porção de gente bem descontroladinha, que precisa de antidepressivo, né? Então, a gente usa bastante. É só ter o entendimento que à medida que a idade vem chegando, as medicações vão aumentando, né? E como nós temos idosos aí que passam de 100 anos, então, para vocês terem uma ideia do como é necessário essa medicação, né? Para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. Neste momento a gente vai acompanhar aqui, mostrar para vocês como que é o refeitório dos funcionários aqui do Lar Vicentino. Um local bonito, amplo, onde os funcionários podem aqui fazer a sua alimentação. Debona. Reginaldo, nós tínhamos um refeitório que era bem deficitário, né? Então nós procuramos assim fazer a preocupação com a qualidade de vida não só dos idosos, como eu sempre menciono, dos funcionários também. Então nós desenvolvemos reformamos todo esse refeitório. Esse aqui foi um projeto da nossa diretora, vou chamar ela aqui porque eu já falei várias vezes o nome da nossa diretora, a Zilda, e ela fica só nos bastidores, então eu vou convidá-la porque essa aqui foi um projeto dela, essa mudança, e eu achei bem interessante. Quando a gente trocou ideia, ela já estava adiantada na questão de mudanças, eram 2 pisos, eram pisos de madeira, bem precário, e a gente conseguiu fazer essa sala, que vocês podem ver que tem as poltronas, que são onde os funcionários fazem o seu repouso intermitente, né, durante o expediente, e também eles têm acesso aqui a micro-ondas, fogão, geladeira, para que possam fazer as suas refeições adequadamente, né. Temos os armários, vocês podem ver atrás de vocês, que são aí armários para que eles guardem os seus pertences, né? Inclusive com armários individualizados pelos seus nomes, né? E o lar funciona 24 horas? Sim, nós temos horário aí de 24 horas, né? Então esse refeitório ele é utilizado de forma intensa, né? Pelos nossos funcionários. Então, você pode acompanhar pelas imagens da TV Câmara, né? O refeitório aqui dos funcionários. Nós não vamos ir nas alas masculina e feminina, já porque estamos aí com o Covid-19. Né? Nós estamos tomando todos os procedimentos, álcool gel, máscara, também foi feito o medidor da nossa temperatura, mas nós queremos aqui mostrar para vocês que estão nos acompanhando na TV Câmara, para você ver como é feito o trabalho aqui do Lar do Vicentino. Então, você que queira colaborar, queira ajudar, vocês podem ter uma ideia dos trabalhos que são feitos aqui pelo Debona e pela sua equipe aqui no Lar Vicentino. É algo muito interessante. Você que logo que passar essa pandemia quiser visitar, conhecer, tenho certeza que as portas estão abertas para a comunidade, né, Debona? Estamos sempre abertos, né? A comunidade que quiser, claro que pós-pandemia, visitar a instituição e inclusive colaborar, a forma imediata da colaboração que nós solicitamos hoje é trazer medicamentos que tenham em casa e não estão mais usando dentro do prazo de validade, somado com alimentos. Aceitamos qualquer tipo de alimento não perecível ou perecível também, porque o consumo pode ser feito imediato, desde que esteja de boa qualidade. Roupas a gente aceita também, como eu já manifestei durante a matéria, as vestimentas que não são utilizadas por nossos idosos, elas são revertidas ao nosso brechó, e lá a gente tem condições de ajudar outras pessoas, porque as peças são vendidas por uma forma com preço bem convidativo para quem adquire, né? Como eu manifestei algumas vezes, a grande responsável aí pela manutenção dessa instituição é a Zilda,
né? Ela é responsável por toda a administração, ela é nossa diretora executiva, faz toda a administração e gestão da instituição, acompanhada pela diretoria, né? Então, eu como presidente, nós temos o seu Antônio Franklin, vice-presidente, o Paulo como tesoureiro, e aí os demais membros da diretoria fazemos todo o acompanhamento e monitoramento, mas a Zilda ela está aqui em loco e presente diariamente para conduzir a instituição da melhor forma possível, né? Zilda, você gostaria de dar um oi aí para o pessoal da Telecom? É importante, né, sempre mostrar para a comunidade a forma que a gente trabalha e deixar aberto mesmo para quem quiser conhecer a instituição, né, após pandemia. E neste momento a gente tem um site que pode ser também visualizado através do site os nossos trabalhos e a nossa casa. Qual que é o site? É www.asilovicentino-lages.com.br. Tem o Facebook também. Facebook também, que é Asilo Vicentino Lages, é o nosso Facebook. Lembrando, né, Zilda, que como nós estamos fazendo o processo ainda e iniciamos esse processo no mês passado de mudança da nomenclatura de asilo para lar, então vocês vão encontrar ainda em muitos locais, nas nossas logos, ainda a intitulação, assim como no site Asilo. Mas esse trabalho vai levar por volta, a gente está imaginando, de 1 ano, e daqui a 1 ano nós passaremos a usar somente a nomenclatura Lar Vicentino. E mais notícias aqui no Asilo Vicentino, nós estamos conhecendo também a capela, né, onde tem uma capela com mais de 100 anos de história. A fé também faz parte da vida de todos e, claro, também está ligada aos nossos idosos, né, meu amigo Debona? Exatamente, Reginaldo, como você colocou, né? A instituição, ela é uma instituição que vem já com a origem das freiras, né? E diante disso ela tem um direcionamento católico. Mas isso não impede que nós tenhamos idosos, não é um pré-requisito, de outras religiões, idosos evangélicos. Mas essa capela, da qual ela é atendida através de missas, né, para a comunidade, nós temos aqui aos domingos e terça-feiras as missas que são abertas à comunidade, e às quintas-feiras à tarde são missas que são destinadas aos nossos idosos, moradores do Lar Vicentino. Então, às quinta-feiras, esses idosos vêm participar, os que desejam, né? E também nós temos, como eu mencionei já, os idosos evangélicos, dos quais, fora do período da pandemia, eles podem receber o acompanhamento dos seus pastores. Eles também podem vir na instituição evangelizar. Meu amigo Debona, nós queremos agradecer, em nome do Mais Notícias, da TV Câmara, o recebimento de vocês aqui hoje, da nossa equipe, para mostrar um pouco dos trabalhos que é feito aqui no Lar Vicentino. Reginaldo, o agradecimento tem que partir de nós, né? Porque vocês estão fazendo aí um trabalho muito bom. É importante, a gente já tinha assistido as atividades de vocês, mas eu vejo que vocês têm um trabalho profissional muito lindo, um trabalho que envolve muita dedicação e tempo, né? Agradeço também ao presidente da Câmara de Vereadores, o Vone Schumer, pela a oportunidade que nos deu de trazer vocês aqui para apresentar a nossa instituição à comunidade. Agradeço também a todos os vereadores e parabenizo pelo trabalho que cada vereador vem fazendo, mesmo durante a pandemia tem procurado de forma remota atender aos anseios da nossa comunidade. Muito obrigado a todos. O Mais Notícias volta na semana que vem, trazendo informações, notícias de algo que acrescenta à nossa sociedade. Você acompanha todas as semanas a nossa programação na terça e quintas-feiras. O Mais Notícias agradece você pela sua atenção e acompanhe a nossa página através da TV Câmara e também pelo Facebook e YouTube. Vai lá, clica lá, curta a nossa página e acompanhe os nossos trabalhos. Desejamos a todos vocês um ótimo final de semana e semana que vem estaremos de volta. Até lá!
O mais